Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya. E antes da gente começar, da gente ingressar no nosso tema de hoje, já vou pedir antecipadamente para que vocês se inscrevam aí no canal, aparece a minha logozinha aí, curtam o vídeo, compartilhem, comentem e principalmente assistam até o final, porque eu prometo que vocês irão curtir bastante. Ademais, é o nosso papel fazer com que a história rode esse Brasil inteiro e a gente conheça o nosso passado para tomarmos aí decisões muito melhores no que vem pela frente. Bom, o nosso tema de hoje vai ser relacionado à administração espanhola na colonização na América. Tá? De que forma os espanhóis, a partir do momento da chegada deles, começaram a administrar todo esse território para garantir aí alguns benefícios, digamos assim, à coroa espanhola. Como a gente sabe, já comentamos sobre isso também em vídeos anteriores, o objetivo principal das ações colonizadoras aí desses países europeus era promover a exploração das terras e também obter riquezas dentro desse novo território conquistado por eles. Bom, guiado por esses interesses aí mercantilistas, 10 anos após a chegada, após o início da colonização espanhola na América, a coroa começa a estabelecer os seus primeiros órgãos, administrativos para poderem controlar a relação entre a coroa e também a colônia. Bom, o primeiro órgão a ser criado pela coroa espanhola na América foi a Casa de Contratação de 1503, 10 anos após a chegada deles até esse novo continente. Tá? Esse órgão era responsável por regulamentar a administração colonial, nomear funcionários, decidir quem é que iria tomar conta de cada peça ali, dessa administração e principalmente fiscalizar os impostos criados aí pela coroa espanhola em relação às colônias. Bom, a Casa de Contratação também se encarregava de garantir uma lei, uma ordem da coroa chamada Exclusivo Metropolitano, que era nada mais, nada menos que a obrigação das colônias comercializarem apenas com a coroa. Tá? Isso era para evitar que outros países europeus também tivessem acesso a esse comércio e assim pudessem também se beneficiar do processo colonizador. É óbvio que o exclusivo metropolitano foi uma das regras, das leis menos cumprida durante todo o processo de colonização, porque os colonos arrumavam sempre uma maneira, um jeito de burlar essa regra, burlar essa lei e poder comercializar com outros países também, que era o que acabava garantindo as riquezas ali dessa nova elite colonial que surgia. Em 1524 foi criado um novo órgão chamado Conselho das Índias Espanhol, tá? Que era encarregado de tomar as decisões, toda e qualquer decisão relativa às colônias. Tá? Lembrando que o Conselho das Índias ele era presidido, na maioria das vezes, pelo próprio rei. Então, o rei é que acabava determinando ali quais seriam as ações tomadas pelo Conselho das Índias, quais funcionários iriam se encarregar de tal processo, enfim, tudo estava ali na mão do rei da Espanha. Bom, à medida que as posses coloniais, que as posses de território ali na América foram aumentando, aumentou também a dificuldade de administrar e de controlar esses territórios. Até por isso, foi criado um novo órgão, uma nova maneira de tentar organizar tudo isso, que foram os vice-reinos, tá? Bom, e esses vice-reinos foram justamente criados para aproximar, digamos assim, as ordens do rei da administração colonial. Tá? Por quê? O rei passa a nomear uma pessoa que o representaria na colônia e obedeceria diretamente a ele.
Então, meio que ele tentou diminuir a burocracia desses órgãos que ele mesmo havia criado para tentar controlar essas colônias a partir do momento que elas começaram a crescer muito, tá? Bom, o intuito do rei com isso era, obviamente, garantir e consolidar essa exploração desses territórios, tá? E aí, para facilitar esse processo, ele dividiu esse extenso território da América em diversos vice-reinos, tá? O primeiro deles, por exemplo, foi o vice-reino da Nova Espanha, criado em 1535, tá? Seguido logo após aí pelo vice-reino do Peru, que é criado em 1543. E depois vieram vários e vários vice-reinos, tá? Os vice-reis, como eu falei, eram membros da nobreza ou da burguesia e representavam o rei na América, tá? E eles estavam diretamente relacionados às ordens do rei. Dessa forma, tá? Eles detinham toda a autoridade possível dentro desses vice-reinados, tá? Como eles representavam o rei, a ordem desses vice aí eram consideradas uma ordem direta do próprio rei. Bom, outro órgão muito importante também que foi criado dentro da América Espanhola foi o Cabildo, que era um conselho municipal, e esse órgão foi criado inclusive pelos vice-reis, que era um conselho municipal da qual os vice-reis delegavam algumas funções, né, que eles não queriam absorver tudo e tomar conta de tudo, então eles passaram a delegar algumas funções aí, como por exemplo segurança, abastecimento de alimento, o uso do espaço público, tudo isso era delegado aos cabildos ou conselhos municipais, tá? Bom, todos esses órgãos, obviamente, foram criados aí para facilitar essa exploração econômica da coroa em relação às colônias. Porém, fica uma pergunta aí. Quais eram essas atividades econômicas que precisavam de tantos órgãos públicos, né, de tantos órgãos criados pela coroa para serem administrados? Tá? Tinham vários processos econômicos atividades econômicas, na verdade, dentro dessas colônias. Porém, a gente tinha alguns aí considerados principais, como, por exemplo, a extração de carvão, a criação de mulas, né? As mulas, elas tinham uma importância muito grande, principalmente por conta da principal atividade econômica das colônias, que era a mineração e o plantio da cana-de-açúcar. Tá? Então as mulas eram animais muito utilizados para fazer o transporte dos minérios até os portos e também o transporte do açúcar. Tá? Por isso tinha ali um comércio muito interessante voltado para as mulas. Bom, mas como eu falei, a grande menina dos olhos da Espanha, né, o grande xodó da Espanha em relação à exploração econômica dentro da América era a mineração. Tá? E o principal produto, né, que era minerado dentro dessas colônias era a prata, tá? E o minério da prata ele vai se iniciar nas colônias americanas por volta ali de 1540 e 1545 mais ou menos. Nesse período foi descoberta uma grande mina de prata, né, lá em Potosí, e essa mina de prata tinha uma quantidade absurda de minério que foi explorado pelos espanhóis. A mina de Potosí era tão grande, por volta ali do século XVI, XVII, tá? A maioria das moedas de prata do mundo inteiro eram oriundas da prata de Potosí. Então, se tinha uma moeda lá na Índia, provavelmente essa moeda ela era oriunda das pratas de Potosí, de tanta prata que tinha ali nessa mina, tá? Bom, a pecuária e a agricultura, com exceção, é claro, da questão da cana-de-açúcar, né? Do tabaco também e de alguns outros produtos. Bom, no montante, né, no principal, a pecuária e a agricultura ela era muito utilizada dentro do consumo interno. Tá? Por exemplo, muito milho, muita batata, cacau, né, era plantado dentro das colônias espanholas, mas eles eram mais utilizados para o consumo interno.
tá? Muitas lhamas, muitas alpacas também eram criadas ali para o consumo interno, tá? Por quê? Porque a Espanha entendia que era importante incentivar esse mercado interno para que ela não precisasse trazer produtos ou importar produtos para que essas colônias funcionassem de forma independente, tá? Bom, dessa forma, toda essa economia da colônia espanhola foi se desenvolvendo, tá? Todas essas riquezas foram sendo exploradas pela Espanha, o que garantiu nesse momento à coroa espanhola um acúmulo de metais muito grande, porque o que mais foi explorado ali na América pelos espanhóis foi o metal, tanto a prata, né, que foi a grande maioria, mas também o ouro, né? E esse ouro e essa prata foi praticamente todo ele levado para a Europa. Beleza? Bom, por isso foi necessário a criação de tantos órgãos públicos ligados à coroa para administrar todo esse processo econômico. Beleza? Bom, por hoje a gente fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem, enfim. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Falou, galera!